Fala, estudante! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professora Claudine na área mais uma vez, e na aula de hoje vamos estudar o conteúdo de estatística. Vamos estudar então conceitos introdutórios. Vamos falar de média aritmética, de amplitude, de o que é uma variável, tudo bem? Então olha só, estudaremos conceitos de média aritmética, de amplitude, que são medidas estatísticas que nos auxiliam, a caracterizar e a representar aí um conjunto de dados, certo? Então segue aqui comigo no slide com essa primeira pergunta. Média estatística, qual é o seu significado? Então vamos entender aí o que é a estatística na prática e como ela é aplicada no nosso dia a dia. Então, a estatística ela é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de realizar pesquisas, de colher dados e processá-los, analisar essas informações, apresentar situações através de gráficos de fácil compreensão, Quando vem aquelas questões de matemática bem bacana, com leituras de gráficos, estamos aí utilizando uma área da matemática que é a estatística. Tudo bem? Os meios de comunicação, ao utilizarem gráficos, deixam a leitura mais agradável, O IBGE, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é considerado um órgão muito importante e conceituado na área. No intuito de conhecer e aprofundar nos estudos estatísticos, precisamos conhecer alguns conceitos e fundamentos primordiais para o desenvolvimento de uma pesquisa. Então, para que possamos aplicar a estatística, precisamos conhecer esses conceitos, que são primordiais na aplicabilidade do próprio conteúdo, certo? Então, segue aqui comigo. O que é população, O que significa dizer o que é uma população para a linguagem matemática? A população nada mais é do que um conjunto de elementos e números de pessoas de uma cidade, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, a ideia é a seguinte. Imagina que você querer estudar, certo? Uma característica de uma determinada população. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui da população ribeiroense, tá? Só que a população é muito grande, E chega até a ficar inviável. Então, você pode abordar cada um, Tirar aí algumas entrevistas, tá certo? Através de algumas abordagens, tá certo? Algumas coletas de dados. Você vai obter a informação necessária, tá certo? Então, o que é que eu devo fazer? Então, você vai pegar uma parcela menor dessa população, que a gente vai caracterizar, vai denominar de amostra, tá? E realizar o trabalho em estudo. Então, vamos lá para o exemplo. Uma pesquisa de intenção de votos, por exemplo, em uma cidade. É necessário que eu faça a pesquisa, entrevista em todos as pessoas, os eleitores, toda a população de eleitores? Não. Basta eu pegar uma parcela, uma amostra e fazer a minha pesquisa, coletar esses dados, examinar, organizá-los e depois divulgá-los, divulgar essa informação. Assim que se faz uma pesquisa eleitoral, tudo bem? Um outro exemplo, quando vamos fazer aí um exame de sangue. Quando se faz um exame de sanguíneo, tá, pessoal? O sangue de todo o nosso corpo é a população, caracterizada aí pela população, tá certo? E quando a analista técnica faz a coleta do sangue e coloca naquele tubo de ensaio, tá? A gente vai ter uma amostra, Uma parcela pequena, que pode ser analisada e aí vai caracterizar todo o nosso grupo sanguíneo e explicar todas as informações que estão sendo pesquisadas naquele exame. Tudo bem? Então, olha só. Segue aqui comigo no quadro. Então, a população, quando a gente faz essa linguagem matemática, dizendo que a população é o todo, tá? São todos os eleitores, tá? Do exemplo. É todo o sangue do nosso corpo. Tudo bem? Quando eu faço a pesquisa ou a entrevista, eu vou retirar uma parcela, Eu vou caracterizar essa parcela e configurá-la de amostra. Tudo bem? Compreendido? Então, olha só. A população nos exemplos anteriores são todos os eleitores. A amostra foi a parcela que foi retirada. Joia? Outro exemplo.
o exame de sangue, né, o que eu falei para vocês. O sangue do corpo humano é o todo, é a população, certo? A amostra é aquele tubo de ensaio, joinha? Então, quando obtemos essas informações, a gente vai ter a coleta de dados, ok? Na coleta de dados vai estar todas essas informações que vão ser analisadas, tá certo? Organizadas, estudadas e na sequência vai ocorrer as inferências. E que é uma inferência para a estatística? É a conclusão da sua pesquisa, tudo bem? Então segue aqui comigo no slide, analisando aí outras informações. Volta o slide, por favor. Volta o slide. E nós vamos falar aqui, ó, que a amostra é a parte representativa de uma população. É uma pequena parcela que vai representar a população. Joinha? Vamos seguir aqui com o que é variável, né? A variável nada mais é do que o objeto de pesquisa. Mas segue aqui comigo. Depende da abordagem da pesquisa, da pergunta que se é feita. Por exemplo, qual a sua marca de carro favorita? Aí você pode falar a Ford, o Volkswagen, o Fiat, o Peugeot, o Nissan, que são alguns exemplos de resposta. Então, coloque aí nas suas anotações e não esqueça, a variável é o objeto de pesquisa. Joia? E aqui nós temos outros exemplos aqui de variável. Nós temos aqui a indicação do sexo, da idade, da escolaridade e renda familiar, entre outros. Bom, a variável, ela é classificada em variável qualitativa, certo, pessoal? Quando a gente vai identificar nessa pesquisa aí a qualidade ou atributo que está sendo pesquisado, aí a gente fala de uma variável qualitativa. E quando a gente caracteriza a variável quantitativa, é quando se pode quantificar. Então, segue aqui comigo. No sexo, a gente pode quantificar o sexo? Não, a gente pode qualificar. A gente vai dizer se é masculino, se é feminino, joia? A idade, a gente pode qualificar? Não, a idade a gente pode quantificar, certo? A gente pode representar através de números, joia? A escolaridade, a gente pode qualificar? Pode, ok? E a renda familiar são valores, né? Então, a gente vai estar caracterizando aí uma quantificação. Joia, pessoal? Então, aqui é o conceito inicial de variável. Dando continuidade aqui, né, na nossa análise no quadro, eu vou falar um pouquinho sobre o que é Hall e o que é amplitude, antes de adentrarmos aí nos conteúdos no próprio slide. Então, observem aqui esse exemplo. Nós temos aqui uma sequência de números, tá? E essa sequência de números aí se faz através da coleta de dados, né? E este exemplo, ele se dá que foi coletado aqui entre 8 alunos. Então, observe aí, 8 alunos de uma escola obtiveram essa nota em matemática, tá? O aluno tirou 8, um outro tirou 7,5, 9, 4,5, 3, 2, 7 e 8. Observe que algumas dessas notas, né, elas se repetem, tudo bem? Mas isso não é o problema. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos retirar desse exemplo aqui essas informações e vamos organizá-las, tá? De forma crescente ou de forma decrescente. E isso se faz através do rol. O rol nada mais é do que eu pegar o objeto da pesquisa, né, as variáveis, e organizá-las aqui de forma crescente ou decrescente. Nesse caso, eu vou representar em forma crescente, joia? Por quê, professora? Porque é mais aplicável, tudo bem? É mais utilizável no nosso dia a dia a gente organizar as coisas de forma crescente, tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Então, a menor nota é 2, certo? Seguido aqui da nota 3, tá? Depois, a nota 4,5. 4,5. Vou cortar aqui o que eu já utilizei. 2, 3, 4,5. Agora, nós vamos para a nota 7. 7,5. 7, 7,5. 8. O 8 se repete, vou repetir aqui o 8. E a nota 9 é a nota máxima. Certo, pessoal? Então, aqui é o rol, né? Aqui é onde eu organizei todas essas informações aqui, que são as variáveis em ordem crescente. Joia? E agora nós vamos
configurar aqui, né, calcular a amplitude, né? Como é que eu vou calcular a amplitude? A amplitude nada mais é do que uma variação, tá certo? Entre os meus dados. Então, essa variação, nós vamos utilizar aqui, ó. Como foi que variou? Variou da menor nota para a maior nota. Joia? Houve uma variação aí, de 2 para 9. Vamos ver aí essa variação? Então, eu vou pegar aqui a minha maior nota e vou subtrair pela minha menor nota encontrada. Então, a amplitude aqui foi de 7. Ok, pessoal? Joinha? Vamos compreender melhor como se confere a amplitude na estatística, seguindo aqui os slides, tá? E a média aritmética. Então, observe aqui este exemplo. Brasileiro vê mais TV hoje do que há 10 anos. Um estudo realizado em 2016 revelou que os brasileiros assistem à televisão em média 6 horas e 17 minutos. Vejam como a informação é dada. Então, qual o significado de assistir em média a 6 horas e 17 minutos por dia? Você sabe como é feito o cálculo de média? Quantas horas por dia você assiste de TV? E aí, pessoal, como é que se faz esse cálculo de média? Segue aqui comigo no próximo slide que você vai entender tudinho. A média nada mais é, né? Mais precisamente chamada de média aritmética simples, é o resultado da soma. Vamos precisar somar todas as informações de um conjunto de dados e dividir pelo número de informações que foram somadas. A média aritmética simples, observe esse exemplo aqui, vamos tirar a média aritmética simples entre 14, 15 e 25, por exemplo. É a seguinte, nós vamos representar aqui na fórmula, ó, média é igual a os valores, eu vou somar esses valores e vou dividir pela quantidade de parcelas. Observe, eu tenho 1, 2, 3 parcelas. Está aqui, ó, representado o número 3. Como há 3 dados na lista, o número 14, o número 15 e o número 25, dividimos a soma desses dados pelo número 3. Então, se eu somar esses números aqui, ó, 25 com 15, eu vou ter aqui 40, 40 com 14, eu vou ter o número 54. Então, 54 dividido por 3, né, eu vou ter o resultado aqui, 18, que é a minha média neste exemplo. Tudo bem? Então, vamos seguir aí, então, com o próximo slide. João esteve observando o quanto você gasta com... João, estive observando quanto você gasta com o celular e vi que a média mensal dos últimos 6 meses está muito alta. Mas vocês vão desculpar João, né? Ele está tendo aula online, beleza? Então, vamos lá. Gastos com o celular de João. Em janeiro, João gastou R$70. Fevereiro, 35. Março, 28. Abril, 35. Em maio, R$27. E em junho, R$30. Segue aí comigo o slide, por favor. Como calcular a média aritmética aí, pessoal? Para calcular a média mensal que João gasta com o celular, eu precisei calcular a média aritmética desses valores. Veja, a média, a soma dos valores da variável em estudo pelo total de parcelas que compõem a soma, tá, pessoal? Então, eu preciso somar todos os valores que João gastou desde janeiro, tá? Os 6 primeiros meses do ano e dividir por 6 parcelas, porque foram 6 meses. Joia? Segue aí comigo o slide. A média, então, foi 70 mais 35 mais 28 mais 35 mais 27 mais 30. Somando todos esses algarismos, obtivemos R$225 foi gasto com o celular, certo? Com a rede, a operadora que João utilizava, dividido pelos 6 meses. Então, nos 6 meses, ele gastou em média R$37,50. Vamos calcular a amplitude, lembra? A gente vai pegar a variação do maior valor, que foi em janeiro, que ele gastou R$70, e vamos subtrair pelo menor valor, que foi R$27. Então, a amplitude de gasto de João foi de R$43. Então, observe que nesses 6 meses, o maior valor gasto
foi o de R$ 70 e o menor foi de R$ 27. Assim, podemos dizer que a variação foi de R$ 43. Vamos seguir aí com o próximo slide. Então, olha só. Mas vamos desconsiderar o primeiro mês, tá? Vamos seguir com o mesmo exemplo, só que eu vou retirar os R$ 70 que condiz com o primeiro mês, o mês de janeiro, no qual o valor gasto foi mais alto. Assim, o maior valor passa a ser R$ 35 e o menor valor, R$ 27. Então, temos uma variação aí de R$ 8. Então, vejam só, retiramos aqui os R$ 70, que é o valor de janeiro, e seguimos com os 5 meses subsequentes. Então, temos aqui 35, 28, 35, 27 e 30, que somam aí 5 parcelas. Somou o total geral, que deu R$ 155 dividido por 5. Então, em 5 meses, ele gastou R$ 31. Lembrando que a amplitude, pessoal, nada mais é do que a variação, tá? Desses dados. Pegar o maior valor e subtrair pelo menor valor, que é 27, e esse resultado aí da amplitude foi R$ 8. Segue aí comigo o próximo exemplo. Então, vamos comparar. Em 6 meses, a média de gastos foi de R$ 37,50 e a amplitude foi de R$ 46. Joia? Em 5 meses, retirando o mês de janeiro, houve uma média aritmética de R$ 31 e a amplitude de R$ 8. Joia? Seguimos então, lembrando aos senhores a fórmula de média, né? Como é que se calcula a média? Lembra aí, pessoal, média aritmética é a soma dos valores da variável em estudo. Você vai somar todos os valores das suas variáveis e vai dividir pelo total de parcela que compõe a soma. Tudo bem? E a definição de amplitude, para que você não esqueça, é a diferença entre o valor máximo, né, a variação, a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo do conjunto de dados. Então, amplitude nada mais é do que o valor máximo menos, né, subtraindo aí do valor menor. Ok? Joinha? De um ano. Vamos seguir então com o segundo exemplo. No segundo bimestre, João alcançou as seguintes médias. Então, em matemática, João tirou 8,5, 8,5, em português 7,3, em história 7, geografia 7,5, inglês 9,2, espanhol 8,4, física 9, química 7,2, biologia 8 e física 9,5. Determine a média aritmética bimestral de João. Então, para que possamos determinar essa média, nós vamos ter que somar todos esses valores aqui, tá, pessoal? E dividir pelo total de parcelas, tá? Total de disciplinas que temos aqui neste exemplo. Então, acompanhe aqui comigo no quadro. Então, nós temos aqui a média, que é igual a... Ele tirou 8,5 em matemática. Vamos colocar aqui, ó, 8,5, tá, pessoal? Mais 7,3, mais 7, mais 7,5 história, 9,2 em inglês. 7,5 mais 9,2 mais 8,4 espanhol, 9 física. Então, 8,4 espanhol, 9 física, mais 7,2 em química, 8 em biologia. Então, 7,2 em química, 8 em biologia, mais a última disciplina é física e tirou 9,5. Então, nós vamos somar esses valores aqui e vamos dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 disciplinas. Certo, pessoal? Então, eu vou organizar aqui, efetuar minha soma. Então, eu vou colocar aqui, ó, 8,5, 7, deixa eu diminuir aqui, 7,3, 7, 7,5, 9,2, 8,4, 9, 7,2, 8, tá?
e 9,5. Joia? Vamos somar aqui então. Então, temos aqui 8, 10, 15, 19, 21, 21 com 5, 26. Então, vou colocar 6, tá, pessoal? E vou acrescentar 2 aqui, certo? Deixa eu apagar aqui do lado. Tirar essa bagunça daqui. Deu 26, então eu coloquei o número 6 aqui e coloquei o número 2 aqui em cima, tá? Eu vou continuar a soma. 10, 10, 3 vezes 7, 21, então já dá 31, 31 com 9, 40, certo? 40 com 17, dá 57, se 7, 7, 14, vai ter aqui 64, 64 com 17, no 21, 81. Então, nós vamos ter 81,6. Joia, pessoal? Então, vai ser 81, a média, vai ser 80, deixa eu apagar aqui, 81,6 dividido por 10. Bom, pessoal, como a gente tem aqui uma razão centesimal, nós vamos apenas andar uma casa decimal aqui, tá? Então, se tem 10 aqui, ó, eu posso andar uma casa decimal. Vai ficar... Eu ando essa vírgula aqui, ó, ela vai andar uma casa. Tudo bem? E eu vou anular este zero aqui. Beleza? Beleza, pessoal? Então, nós vamos, já que está 81 aqui, vai ficar 8,16. Vamos utilizar o arredondamento, então minha média vai ficar igual, aproximada a 8,2 para ajudar aqui a nota de João. Então, esta aqui é a média bimestral de João em relação a todas as disciplinas. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no Educa Live, aproveite esse momento e faça sua inscrição. Fiquem com Deus e até a próxima.